O sangue pulsava forte nas minhas veias. Eu estava parada nos degraus de granito do Grand Zenith, o mesmo hotel que minha própria mãe acabara de me informar que estava muito acima das minhas posses. Através dos imponentes painéis de vidro, eu via a festa já em pleno andamento. Os lustres, peças exclusivas que eu mesma mandei fabricar em Veneza, lançavam um brilho dourado e acolhedor sobre o salão de jantar privado. Eu podia distinguir o som abafado de risadas, daquele tipo fácil e presunçoso. A risada do meu pai. Abri caminho para dentro. O calor repentino e o zumbido suave da conversa vacilaram no momento em que minha irmã, Beatriz, me avistou. Ela deslizou em minha direção, sua expressão uma escultura perfeita de horror e polidez. Colocou uma mão firme no meu antebraço, uma barreira física. Alexandra, o que diabos você está fazendo aqui? Ela sibilou, seus olhos percorrendo meu discreto vestido azul marinho. Mamãe te avisou. Este é um estabelecimento 5 estrelas. Este jantar é para pessoas de sucesso. Ela se inclinou, sua voz baixando para um sussurro baixo e venenoso. Não faça uma cena, apenas vá para casa. Olhei por cima do ombro dela para a sala cheia de amigos deles. Meus funcionários, minha equipe. Ela não tinha a menor ideia. Eram todos convidados no meu hotel. E esta noite, cada um deles estava prestes a descobrir quem era a verdadeira dona do teto sobre suas cabeças. Antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Desde que me lembro, minha família funcionava menos como uma família e mais como uma galeria de arte cuidadosamente selecionada. Minha irmã, Beatriz, era a atração principal. Ela era a escultura premiada, posicionada bem no centro do grande salão, banhada pela luz mais quente e lisonjeira. Eu, por outro lado, era o esboço preliminar esquecido, guardado num corredor mal iluminado. O tipo de coisa pela qual as pessoas passam distraidamente a caminho de ver algo mais importante. Não era uma questão de crueldade explícita, não no começo. Era uma forma de negligência mais silenciosa e corrosiva. Era-se a experiência simples e interminável de ser transparente, de as pessoas olharem através de mim. Ainda consigo sentir meu aniversário de 12 anos. Eu havia pedido um conjunto de química de verdade. Passei meses devorando livros da biblioteca sobre estruturas moleculares e reações químicas, sonhando em transformar meu quarto em um laboratório em miniatura. Meus pais ofereceram um sorriso vago e distraído e um clássico. Veremos, querida. No dia do meu aniversário, desembrulhei um casaco de lã prático, uma peça funcional num tom de cinza sem graça. Mais tarde, naquela mesma noite, meu pai chegou em casa carregando uma caixa enorme e impecavelmente embrulhada para Beatriz. Não era o aniversário dela. Dentro havia um violoncelo feito sob medida. Ele a havia acabado de inscrever em aulas particulares com um músico renomado, porque um colega dele mencionou que sua própria filha estava se destacando na música. Minha Beatriz merece apenas o melhor do melhor. Ele anunciou para minha mãe, que sorria com um orgulho que não era seu. Eu os observei da porta, a lã áspera do casaco pinicando minha pele, e naquele momento eu entendi. Eu era uma necessidade prática, como um casaco funcional. Beatriz era um tesouro a ser polido e exibido. Essa dinâmica apenas se solidificou à medida que envelhecemos. Beatriz colecionava prêmios acadêmicos e sociais da mesma forma que algumas pessoas colecionam vinhos de safra rara. Ela frequentou uma das melhores universidades do país, seguida por uma faculdade de direito ainda mais renomada. Cada reunião de família se tornava uma performance, um recital de suas últimas conquistas. Beatriz entrou para o quadro de honra da reitoria de novo. Minha mãe declarava aos nossos parentes, sua voz praticamente vibrando de orgulho. Ela foi a melhor da turma na competição de advocacia. Meu pai intervinha, estufando o peito.
Eles viam a vida dela como um reflexo direto de seu próprio sucesso, um boletim brilhante sobre sua criação. O noivo dela, Juliano, era o toque final perfeito para a exposição. Ele vinha de família tradicional, tinha uma sala de canto num banco de investimentos e se portava com a arrogância natural de quem nunca ouviu um não. Meus pais estavam completamente encantados por ele. A escolha dele por Beatriz era, aos olhos deles, a validação final do valor dela. E então havia eu. Eu era o exemplo a não ser seguido, a decepção. Eu era o assunto que era rapidamente mudado quando os amigos deles perguntavam: "E a pequena Alex, o que anda fazendo?" A narrativa oficial da família sobre minha queda começava e terminava com Almeida Filhos Contabilidade. Era a firma do meu pai, fundada pelo pai dele antes dele. Deveria ser minha herança, meu propósito. Desde que eu era uma menina, o caminho estava traçado. Beatriz se casaria com alguém influente e eu assumiria os negócios da família. E eu era boa nisso. Tinha uma mente para números, um talento para ver os padrões no caos que os outros não percebiam. Passei 2 anos lá depois de me formar, estacionada em um cubículo bege e sem graça, olhando para planilhas que pareciam as grades de uma cela de prisão. O trabalho em si não era difícil, mas a atmosfera era sufocante. Todos os dias meu pai passava pela minha mesa e oferecia algum conselho inútil como: "Sabe, você deveria realmente tentar ser mais como sua irmã. Socialize, encante um pouco os clientes. Não importava que minhas auditorias financeiras fossem perfeitas. O que importava para ele era que eu não era a alma da festa no coquetel de fim de ano da empresa." O dia em que finalmente pedi demissão foi o dia em que me tornei verdadeiramente invisível. Sentei meus pais na sala de estar impecável e estéril deles. "Vou sair da empresa", eu disse, minha voz tremendo um pouco. "Preciso fazer outra coisa." Meu pai me encarou, seu rosto ficando de um vermelho profundo e manchado. "Fazer outra coisa? Que outra coisa? Esta é a sua vida. Esta firma é o seu direito de nascença. Você está simplesmente jogando tudo fora." "Eu não estou feliz", eu disse simplesmente. "Sinto como se estivesse desaparecendo." A reação da minha mãe foi pior. Não foi raiva, foi puro horror, como se eu tivesse acabado de confessar um crime terrível. "Mas o que vamos dizer às pessoas, Alexandra? Que nossa filha jogou fora seu legado para fazer o quê?" Eu não tinha um plano mestre naquela época. Eu só tinha a certeza profunda de que não poderia passar mais um dia ali. "Quero trabalhar com hotelaria", murmurei. "Talvez começar em um hotel, aprender o setor de baixo para cima." Meu pai soltou uma risada curta, como um latido, um som carregado de desprezo. "Hotelaria? Você quer dizer carregar malas para gente como nós? Não seja idiota." Beatriz naturalmente foi quem girou a faca. Ela descobriu que eu tinha arrumado um emprego como barista em um pequeno café à beira-mar. Ela anunciou isso em um jantar de família com um tom de pena dramática. "Ah, Alex", ela disse, usando o diminutivo que eu detestava. "Eu só espero que você esteja bem. Deve ser tão desgastante receber ordens de estranhos o dia todo. E essa se tornou minha identidade. Alex, a contadora fracassada, a barista." Eles se apegaram a essa história porque se encaixava na visão de mundo deles. Explicava meu comportamento quieto, minha recusa em participar de seus jogos sociais. Eu era um fracasso, então é claro que eu era reservada. É claro que eu era diferente. Eu os deixei acreditar. As expectativas nulas que tinham sobre mim acabaram sendo um tipo estranho de presente. Enquanto eles estavam ocupados brindando ao prestigioso estágio de verão de Beatriz em um escritório de advocacia de primeira linha, eu estava fazendo turnos duplos naquele café, guardando cada centavo. Mas eu não estava apenas vaporizando leite, eu estava observando, eu estava aprendendo. Eu vi como um gerente desorganizado podia azedar o dia inteiro de um cliente. Eu vi como uma pequena e inesperada gentileza podia criar um cliente fiel,
para toda a vida. Enchi inúmeros cadernos com observações sobre gestão de estoque, moral dos funcionários e a psicologia da experiência do cliente. Enquanto eles ajudavam Beatriz com a entrada para seu primeiro apartamento de luxo, eu estava usando minhas economias para comprar uma pequena e decadente pousada de 15 quartos na beira de uma estrada, em uma cidade litorânea esquecida. Era um desastre. Os tapetes eram grudentos, o encanamento era um pesadelo e o letreiro de neon na frente estava com metade das letras faltando. Eles teriam ficado horrorizados. Eu nunca contei a eles. Mudei-me para um dos quartos, pintei as paredes eu mesma e aprendi a consertar um cano estourado, assistindo a tutoriais na internet. Usei minha experiência em contabilidade, reformulando os livros e identificando eficiências que o proprietário anterior nunca se preocupou em encontrar. Em um ano, a pousada era lucrativa. Eu a vendi por quase 4 vezes meu investimento inicial. Peguei esse capital e adquiri mais 2 propriedades em dificuldades, depois 5. A cegueira deliberada deles era o meu superpoder. Eles nunca me pediram ajuda financeira porque presumiam que eu estava falida. Eles nunca se intrometeram nos meus negócios porque não sabiam que eles existiam. Eles me deixaram completa e abençoadamente sozinha. E nessa solidão, eu construí um império. Lancei a Apex Participações Hoteleiras de um escritório apertado nos fundos, com uma mesa de segunda mão. Aquelas pequenas pousadas se transformaram em uma rede de hotéis boutique. Continuei expandindo, adquirindo propriedades cada vez maiores, sempre focada no único princípio que eu sabia que mais importava: a experiência do hóspede. Eu nunca esqueci como era ser ignorada e construí toda a minha filosofia corporativa na promessa de que nenhum hóspede meu jamais se sentiria assim. Hoje, essa empresa está avaliada em mais de 20 bilhões de reais. Possuímos hotéis, resorts e imóveis comerciais de primeira linha em todo o mundo. E o Grand Zenith, o lugar que minha família escolheu para sua grande celebração de sucesso, é meu carro-chefe, a joia da minha coroa. Eu os deixei pensar que eu era um fracasso. Eu os deixei me imaginar sobrevivendo com dificuldade, vivendo uma vida pequena e patética em sua sombra enorme. Era mais simples assim. A aprovação deles, eu havia percebido, teria parecido uma jaula, mesmo que fosse dourada. Eu nunca a quis. Mas, parada aqui, no lobby do hotel que leva meu nome em seus documentos de fundação, sei de uma coisa com certeza. Eu também não quero a aprovação deles agora. Eu só quero a verdade. A manhã do aniversário do meu pai começou com a luz do sol entrando no meu apartamento de cobertura, brilhando no azul esverdeado plácido do oceano. Eu vivia uma vida tranquila e disciplinada. Minha casa era um santuário minimalista de linhas retas e espaços abertos, uma refutação silenciosa ao caos do mundo. Era minha fortaleza da solidão, empoleirada no alto do horizonte de Porto Belo, um horizonte que eu ajudei a definir, salpicado de torres que eram secretamente minhas. Meu ritual matinal era imutável. Café preto, uma revisão dos relatórios noturnos de minhas propriedades na Europa e na Ásia e uma caminhada silenciosa no meu terraço panorâmico. Foi durante essa caminhada que meu celular apitou com uma nova mensagem. Era da minha mãe, Catarina. Meu polegar hesitou sobre a notificação. Uma mensagem dela raramente trazia boas notícias. Geralmente, era uma convocação, uma reclamação ou uma alfinetada passivo-agressiva sobre alguma obrigação familiar que eu supostamente havia esquecido. Toquei na tela. A mensagem era breve, direta e totalmente desprovida de calor. Não venha ao aniversário do seu pai hoje à noite. Decidimos fazer algo especial no Grand Zenith. É um lugar muito exclusivo e, francamente, está muito acima das suas posses. Seria constrangedor para você e para nós. Comemos um bolinho com você na semana que vem. Eu li uma vez, depois uma segunda vez. A caneca de café estava quente contra minhas palmas. A brisa do mar estava fresca no meu rosto.
O mundo continuou girando, mas por um instante eu fiquei perfeitamente imóvel. Não foi a exclusão que doeu, não de verdade. Eu estava bem familiarizada com ser deixada de fora. Foi a suposição casual e brutal que sustentava tudo aquilo. Está muito acima das suas posses. Depois de uma década, depois de tudo que eu construí, eles ainda me viam como a barista fracassada. O caso de caridade que precisava ser protegido das duras realidades de seu mundo brilhante. Constrangedor para você e para nós. Essas palavras ecoaram no luxo vasto e silencioso do meu apartamento. Eles tinham vergonha de mim, da filha fictícia que eles criaram, aquela que passava por dificuldades, aquela que vivia uma vida pequena e insignificante. A ironia era tão espessa que eu quase podia saboreá-la. Minha mãe estava me barrando do meu próprio hotel principal, a joia da coroa de toda a minha corporação. Ela estava tentando me proteger do choque com os preços de um menu onde eu havia aprovado pessoalmente cada item. Considerei digitar uma resposta. 100 versões diferentes passaram pela minha mente. Uma sarcástica. Obrigada pelo aviso. Vou procurar um cupom de desconto para o bolo da semana que vem. Uma raivosa. Como você se atreve? Uma simples e verdadeira. Eu sou a dona. No final, não digitei nada. Apaguei a mensagem e larguei o celular. As palavras dela não mereciam uma resposta. Não mereciam minha raiva. Não eram nada mais do que uma última e perfeita peça de evidência. O argumento final em um julgamento que vinha ocorrendo em minha própria mente há anos. Hoje, a ficção terminaria. Não com uma briga aos gritos ou uma confissão chorosa. Terminaria com minha chegada silenciosa e simples. Eu não ia por vingança. Vingança parecia algo quente e caótico. O que eu sentia era um senso de justiça frio e limpo. Eu ia reivindicar minha própria história e ia fazer isso nos meus próprios termos. Horas depois, comecei a me arrumar. Abri as portas do meu closet, um espaço cheio de peças de grife que eu raramente tinha ocasião de usar. Ignorei os vestidos chamativos que gritavam por atenção. Eu não ia lá para parecer que estava tentando provar algo. Selecionei um vestido de seda azul marinho simples e elegante, que caía logo abaixo dos joelhos. Era discreto, mas impecavelmente cortado. Sussurrava confiança, não implorava por atenção. Coloquei um par de saltos clássicos e peguei uma pequena clutch de couro italiano. Antes de fechá-la, fui até o cofre escondido atrás de uma pintura no meu escritório. Digitei o código e retirei um único documento dobrado. Era a escritura original do Grand Zenit Porto Belo. Meu nome, Alexandra Almeida, estava impresso nela em letras claras e irrefutáveis. Fundadora e CEO da Apex Participações Hoteleiras. Dobrei-o cuidadosamente e o guardei dentro da clutch. Não era uma arma, era a minha verdade. Era uma década de noites sem dormir, de negócios de alto risco, de trabalho implacável e invisível, tudo destilado em um único pedaço de papel. A viagem até o hotel foi surreal. Eu mesma dirigi, meu sedã preto deslizando pelas ruas banhadas por luzes de neon de Porto Belo. Passei por outros 3 prédios que eu possuía, torres de escritórios reluzentes e condomínios de luxo. Meu nome não estava neles, mas eram meus. Eram monumentos silenciosos à filha que minha família pensava estar servindo lattes. Quando parei na grande entrada do meu hotel, os manobristas reconheceram imediatamente meu carro. O chefe dos manobristas, Miguel, correu para abrir minha porta. "Boa noite, senhorita Almeida", disse ele. Seu cumprimento ao mesmo tempo caloroso e respeitoso. "É maravilhoso tê-la aqui. Devo avisar ao gerente que a senhora chegou?" "Não, obrigada, Miguel", eu disse com um sorriso suave. "Hoje sou apenas uma convidada. Posso encontrar meu próprio caminho." Ele assentiu, escondendo sua confusão com maestria. Subi os degraus de granito, os mesmos em que estive com arquitetos e engenheiros anos atrás, debatendo o acabamento preciso da pedra.
Atravessei as imponentes portas de vidro que eu havia insistido em ter, querendo que a entrada parecesse dissolver a barreira entre o hotel e a cidade. O lobby zumbia, com uma energia silenciosa e refinada. Eu o projetei para ser um santuário, calmo, elegante e preenchido com o perfume de orquídeas frescas. E lá, perto da entrada do salão de jantar principal, estava Beatriz. Ela me viu e seu rosto passou por 3 emoções distintas em menos de 2 segundos. Surpresa, depois irritação e, finalmente, uma determinação presunçosa e piedosa. Ela se afastou de Juliano e caminhou em minha direção. Seus movimentos bruscos e territoriais, como se fosse dona do próprio ar do lobby. Alex, ela disse, sua voz um silvo baixo e de advertência. O que você está fazendo aqui? Pensei que a mamãe tinha deixado claro. Ela deixou? Respondi, minha voz perfeitamente calma. Então você vai simplesmente desafiá-la? Desafiar a todos nós? É o aniversário do papai. Deveria ser uma noite feliz e elegante. Ela me olhou de cima a baixo, seu olhar descartando meu vestido de seda como uma imitação barata. Você não pode entrar. Isto é só para a família. Só para a família. As palavras pairaram no ar entre nós. Um círculo do qual você não faz parte. Um clube com regras que você nunca entenderá. Um muro projetado para me manter fora. Senti o couro liso da minha clutch sob meus dedos, as bordas nítidas do papel dentro. Um leve sorriso tocou meus lábios. Engraçado, pensei. A escritura na minha bolsa diz o contrário. Exatamente quando Beatriz estava proferindo seu julgamento final, outra figura deslizou para o seu lado. Era minha mãe, Catarina. Uma visão em seda de grife e pérolas de herança. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, sua maquiagem uma máscara impecável. Ela se movia com a facilidade praticada de uma mulher que passou a vida inteira em salas como esta e acreditava do fundo da alma que pertencia a elas. Ela colocou a mão no braço de Beatriz, um gesto de solidariedade. Seu sorriso era um traço fino e tenso de vermelho. Não alcançava seus olhos. Alexandra, querida, ela disse, sua voz enganosamente doce, como sempre era um pouco antes de desferir um golpe. Nós já conversamos sobre isso. Esta é uma noite especial para o seu pai. A parte não dita pairava no ar. E você vai estragá-la. Mamãe está certa, Beatriz interveio, encorajada pelo reforço. Simplesmente não é o seu tipo de lugar. Você não se sentiria à vontade. Era o mesmo tom que ela usava há anos, de uma pena condescendente, como se eu fosse uma criança que não conseguia entender o mundo dos adultos. Os olhos da minha mãe percorreram o lobby, um lampejo de pânico neles. Ela estava apavorada que um de seus amigos da alta sociedade a visse ali, discutindo com sua filha barista na entrada de um hotel 5 estrelas. Ela baixou a voz, inclinando-se. Nós combinamos, Alex. Esta noite é para celebrar o sucesso. É para a família. Ela apertou o braço de Beatriz com orgulho. A Beatriz acabou de virar sócia no escritório dela, sabia? Estamos todos incrivelmente orgulhosos. As palavras tinham a intenção de ser o golpe final e esmagador. A lógica irrefutável para minha exclusão. Ela é um sucesso. Você não é. Portanto, você não pertence. Era o princípio operacional que governara toda a minha vida. Sentia a velha e familiar ferroada, a vergonha que eles haviam me condicionado tão habilmente a sentir. Anos atrás, um comentário como aquele teria me feito encolher. Eu teria murmurado um pedido de desculpas, me virado e fugido, com o ardor quente das lágrimas nos olhos. Mas esta noite era diferente. A vergonha estava lá, mas era um eco fraco, um fantasma em uma casa que eu não habitava mais. Eu não encolhi. Fiquei um pouco mais alta. Olhei para minha mãe, para as pérolas em seu pescoço, que provavelmente custaram mais do que o salário anual que ela imaginava que eu ganhava. Dei-lhe um sorriso pequeno e suave. Que notícia maravilhosa, eu disse, minha voz baixa, mas clara.
O escritório dela acabou de assinar um contrato de aluguel para 2 andares em um dos meus prédios no centro. Foi uma simples declaração de fato, um dado que conectava o mundo dela ao meu, mas não da maneira que ela esperava. Minha mãe piscou, 1 vez, 2 vezes. Seu sorriso perfeito vacilou, uma rachadura fina na fachada de porcelana. O quê? Do que você está falando, querida? Um dos seus prédios? Ela tentou rir, um som frágil e incerto. Não seja boba. Você não é dona de um prédio. A frase era absoluta, uma lei fundamental de seu universo. O sol nasce no leste. O céu é azul. Alex não é dona de prédios. Antes que ela pudesse processar, uma voz alta e retumbante veio da sala de jantar privada. Era meu pai. Ele estava em seu elemento, o centro das atenções. Sua voz estava cheia de orgulho. E o Juliano, ele dizia, sem dúvida se referindo ao noivo de Beatriz, acabou de ser promovido a vice-presidente no banco. O rapaz é um prodígio. Ele vai comandar aquele lugar um dia. Não poderíamos estar mais orgulhosos de tê-lo se juntando à família. Uma onda de aplausos e vivas calorosos se seguiu. O som me atingiu e pareceu um golpe físico. O elogio, o orgulho, o amor em sua voz, era tudo para eles. Para a filha perfeita e seu noivo perfeito. Naquela sala eu era uma não-entidade. Meus sucessos eram invisíveis, inimagináveis. Minha vida inteira era uma nota de rodapé que eles haviam parado de ler há muito tempo. E por um segundo agonizante, eu quase fui embora. O velho instinto aflorou. O desejo profundo de fugir, de escapar da dor do julgamento deles. Seria tão fácil. Apenas virar, sair pelas portas de vidro e voltar para minha vida tranquila e ordenada, onde eu estava no controle. Onde eu não precisava lutar por um pingo de validação deles. Eu poderia deixá-los com sua festa perfeita, em seu mundo perfeito. Ir embora era seguro. Ficar parecia como abrir uma ferida. Minha mão tremeu ligeiramente. Minha determinação vacilou. Por que eu estava fazendo isso? Não valia a pena. A dor não valia a pena. Mas então pensei na menina que chorou até dormir depois de seu 12º aniversário. Na jovem que se sentava naquele cubículo bege, morrendo um pouco mais a cada dia. Na empreendedora que arriscou tudo o que tinha em uma pousada falida, porque acreditava em si mesma quando ninguém mais acreditava. Eu estava fazendo isso por ela. Ir embora agora significaria que eles estavam certos o tempo todo. Significaria que eu era, e sempre seria, a garota que não pertencia. O momento de dúvida passou, levado por uma maré fria e clara de certeza. Isso não era mais sobre eles, era sobre mim. Respirei fundo e devagar, o tipo de respiração que faço antes de entrar em uma negociação de alto risco. O ar encheu meus pulmões e, com ele, veio uma profunda sensação de calma. O tremor em minha mão parou. O nó de ansiedade em meu estômago se dissolveu. Senti o chão sólido sob meus pés, o piso de granito que eu havia escolhido, no prédio que eu havia construído. Endireitei os ombros. Uma mudança pequena, quase imperceptível, mas que mudou tudo. Foi o ato físico de me recusar a ser pequena por mais tempo. Olhei minha mãe e minha irmã nos olhos, meu olhar firme e inabalável. A máscara educada e apologética que eu costumava usar na presença delas havia desaparecido. Em seu lugar havia a verdade simples e sem adornos. Na verdade, eu disse, minha voz perfeitamente nivelada, carregando uma autoridade silenciosa que fez as duas pararem. Acho que vou ficar. Beatriz se recuperou primeiro. Sua incredulidade se transformou de volta em sua configuração padrão, o desdém. Ela soltou uma risada curta e feia. Ficar? Ela zombou, olhando ao redor do lobby opulento com um gesto de mão. Como o quê, uma barista? Está esperando conseguir um turno? O insulto era sua última flecha, tirada de uma aljava que agora estava vazia. Era por a coisa mais cruel que ela conseguia pensar. O prego final no caixão do meu fracasso. 10 anos atrás, essa palavra teria me despedaçado. 5 anos atrás,
Teria doído, mas esta noite não tinha significado. Era uma palavra de uma história que não era mais minha. Senti uma estranha pena dela. Era a única arma que ela tinha, e ela não fazia ideia de que não podia mais me ferir. Eu estava prestes a responder. Estava prestes a dizer algo que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Mas antes que uma única palavra pudesse sair dos meus lábios, as grandes portas de vidro do salão de jantar se abriram. Elas não rangeram. Elas se abriram com uma força suave e silenciosa, comandadas por uma mão invisível. Um homem saiu. Ele era alto e de ombros largos, vestindo um terno preto impecavelmente cortado, com um pequeno e discreto fone de ouvido. Seu nome era Moraes, e ele era meu chefe de segurança. Ele havia sido agente do serviço secreto antes de eu o contratar. Ele exalava uma aura de controle calmo e absoluto. Seus olhos, treinados para avaliar ameaças em uma fração de segundo, examinaram a cena. Ele nem sequer olhou para minha mãe ou irmã. Todo o seu foco estava em mim. Ele deu 2 passos à frente e parou a uma distância respeitosa. Sua voz era baixa e profissional. "Tudo bem, senhorita Almeida?" O nome caiu no silêncio tenso como uma pedra em um lago calmo. Senhorita Almeida. Não Alex, não Alê. Era formal, era respeitoso. Era o nome de uma mulher no comando. A cabeça da minha mãe virou bruscamente em direção a ele. Beatriz congelou, o sorriso de escárnio ainda pairando em seu rosto como uma pintura ruim. Moraes continuou, sua voz perfeitamente uniforme. "Sua mesa está pronta. Informei a equipe que a senhora chegou." Ele inclinou a cabeça ligeiramente. "E o chefe Dubois está aguardando sua aprovação para o menu da noite." Cada palavra foi um golpe de martelo, desmontando sistematicamente a realidade que minha família havia construído ao meu redor. Sua mesa. Não uma mesa na qual eu estava implorando para sentar, mas a minha mesa. A mesa da dona, chefe Dubois. O chefe de renome mundial e notoriamente temperamental que passei 6 meses assediando de um restaurante com 3 estrelas Michelin em Paris. Aguardando sua aprovação. A frase final e devastadora. Eu não era uma convidada. Eu não era uma intrusa. Eu era a autoridade máxima. A pessoa pela qual o homem mais importante do prédio estava esperando. Silêncio. Um silêncio profundo. Profundo e absoluto caiu sobre nosso pequeno grupo. A conversa de fundo do lobby pareceu desaparecer no nada. O rosto perfeitamente maquiado da minha mãe perdeu toda a cor. Ela parecia ter visto um fantasma. Sua mão, brilhando com diamantes, voou para suas pérolas, agarrando-as como uma tábua de salvação. Ela tropeçou um passo para trás, agarrando-se ao braço de Beatriz para se equilibrar. A reação de Beatriz foi ainda mais chocante. Sua mandíbula, que estava travada em uma linha presunçosa, caiu. Sua boca literalmente ficou aberta. As palavras desdenhosas que ela estava prestes a dizer, morrendo em sua língua. Seus olhos, arregalados de choque, saltavam de Moraes para mim e de volta para ele. Nada fazia sentido. E a irmã que ela conhecia como uma fracassada e a senhorita Almeida sendo tratada com tanta deferência eram 2 seres separados e irreconciliáveis. Seu mundo inteiro acabara de entrar em curto-circuito. E naquele momento, enquanto eu observava o universo cuidadosamente construído delas desmoronar, senti uma sensação estranha e poderosa. Cada pingo de vergonha sob o qual elas já tentaram me enterrar, cada olhar desdenhoso, cada palavra condescendente, cada momento em que fui feita para me sentir inútil, tudo pareceu se levantar dos meus ombros. Não se transformou em raiva ou alegria. Não me fez querer rir na cara delas. Simplesmente se dissolveu, evaporando no ar caro e condicionado do lobby. Em seu lugar, havia uma sensação de satisfação silenciosa e profunda. Era a sensação de uma dívida pesada sendo quitada.
a sensação de uma história chegando à sua conclusão adequada e inevitável. A verdade estava finalmente na sala. Eu não precisei gritá-la, eu só precisei aparecer. Moraes, meu chefe de segurança, era um homem treinado para ler situações em segundos. Ele viu a incredulidade crua e boquiaberta no rosto da minha mãe e o choque congelado no da minha irmã. Ele era um homem que valorizava a ordem, e esta situação estava claramente desordenada. Sem ser solicitado, ele tomou para si a tarefa de esclarecer, não por malícia, mas por um dever profissional para com sua empregadora. Ele virou o corpo ligeiramente, uma mudança sutil que agora incluía minha mãe e Beatriz em seu discurso. Sua voz permaneceu nivelada, desprovida de qualquer emoção, o que de alguma forma fez as palavras aterrissarem com a força de um golpe físico. A senhorita Almeida é a fundadora e CEO da Apex Participações Hoteleiras, ele declarou, como se estivesse lendo um relatório da empresa. Ela é a proprietária de todos os 38 hotéis Grand Zenith no mundo. O ar no lobby não apenas ficou quieto, parecia que todo o oxigênio havia sido sugado dele. A declaração era tão enorme, tão descontroladamente incongruente com a mulher que elas conheciam, que quebrou seus cérebros. Foi como se Moraes tivesse acabado de declarar que eu podia voar. Minha mãe, Catarina, que estava agarrada ao braço de Beatriz, transferiu seu aperto para o corrimão de latão de uma escada próxima. As juntas de seus dedos estavam brancas. Isso é impossível. Ela sussurrou, as palavras um sopro fraco e trêmulo. Não era uma declaração de fato, mas uma oração desesperada. Ela estava implorando para que não fosse verdade, porque se fosse, toda a sua vida, cada julgamento que ela já havia feito, era uma mentira. Beatriz não disse nada. Ela era uma estátua de arrogância estilhaçada. Seu rosto estava pálido, a boca ainda ligeiramente aberta. Ela me encarava como se nunca tivesse me visto antes. E, de certa forma, não tinha mesmo. Finalmente, me permitia um pequeno sorriso. Não era triunfante ou cruel. Era o sorriso de alguém que está pousando um fardo que carregou por muito tempo. Olhei diretamente para minha mãe, cujos olhos estavam arregalados de pânico e confusão. Você me disse que eu não podia pagar pelo jantar, eu disse, minha voz suave, mas audível na quietude. No fim das contas, fui eu que paguei pelos pratos. Com isso, virei as costas para elas. Moraes se afastou e eu comecei a caminhar em direção à sala de jantar privada. Parecia menos uma caminhada e mais uma procissão. O maître, um homem polido chamado Antoine que eu contratei de Paris, viu a comoção e agora se aproximava de mim, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Está tudo a seu contento, senhorita Almeida? Ele perguntou em voz baixa. Tudo está perfeito, Antoine, eu disse. Enquanto eu andava, algo estranho e maravilhoso começou a acontecer. A equipe, minha equipe, me viu. O concierge atrás do grande balcão de mogno ergueu o olhar e seu sorriso formal se tornou um de genuíno reconhecimento. Ele fez um aceno de cabeça nítido e respeitoso. 2 carregadores que estavam ao lado do carrinho de bagagens endireitaram a coluna e inclinaram sutilmente a cabeça. Garçons que se moviam pelo lobby com bandejas no alto encontraram meus olhos e ofereceram sorrisos pequenos e discretos. E a cada passo eu ouvia um coro suave que me seguia como uma onda. Boa noite, senhorita Almeida. Boa noite, senhorita Almeida. Cada cumprimento era um bálsamo em uma ferida de uma década. Cada um era uma confirmação silenciosa da verdade, lascando a fundação de mentiras que minha família havia construído. Eles tentaram me tornar invisível, mas neste lugar, no mundo que eu construí, eu era a pessoa mais visível na sala. Essas pessoas não viam uma fracassada. Viam a mulher que assinava seus contra-cheques, a mulher que criou seus empregos, a mulher cuja visão mantinha todo este lugar magnífico funcionando. Pensei nos anos de silêncio,
Nos feriados passados, ouvindo-os elogiar Beatriz, enquanto eu não dizia nada sobre o acordo multimilionário que acabara de fechar. Nos telefonemas em que deixei minha mãe me dar sermão sobre arranjar um emprego de verdade, sem mencionar que eu estava no meio de uma reunião de diretoria. Eu havia absorvido a narrativa deles por tanto tempo que uma parte de mim quase começou a acreditar nela. Mas cada boa noite, senhorita Almeida era uma retomada. Era uma afirmação. Era o som da minha vida real, finalmente abafando o ruído da ficção deles. Quando cheguei às portas ornamentadas do salão de jantar, me senti mais leve do que em 10 anos. Eu não era mais a fracassada deles. Eu era a senhorita Almeida. E eu estava em casa. Antoine abriu uma das pesadas portas de madeira escura da sala de jantar privada. Ao cruzar o limiar, um silêncio caiu sobre os cerca de 20 convidados lá dentro. Em um momento, a sala estava cheia da conversa alta e autocomplacente dos amigos do meu pai, banqueiros, incorporadores imobiliários e advogados corporativos. No momento seguinte, havia apenas o leve tilintar de gelo nos copos. Todas as cabeças se viraram para mim. Meu pai, Arthur, estava no meio de uma história, um copo de uísque na mão. Ele parou no meio da frase, a boca entreaberta. Ele me encarou, os olhos arregalados com uma confusão tão profunda que pareceu envelhecê-lo em um instante. Ele me viu, depois olhou para trás, para minha mãe e Beatriz, que haviam me seguido e agora estavam congeladas na porta como animais assustados, pegos por uma luz repentina. Ele foi o primeiro a falar, sua voz um resmungo perplexo. Ele pousou o copo na mesa com um baque. Alex? Ele se levantou, a cadeira arrastando no chão. Sua mãe disse... Ela disse que você não podia pagar para vir. Suas palavras não eram uma acusação, apenas uma declaração simples e desconcertada. Ele estava tentando reconciliar a filha, que pensava conhecer com a mulher que acabara de silenciar aquela sala de homens poderosos. Caminhei em direção a ele, meus saltos clicando suavemente no chão polido. Parei na cabeceira da longa e lindamente posta mesa. Olhei para meu pai, para o choque esculpido em seu rosto familiar e senti uma estranha sensação de distanciamento. A necessidade desesperada de sua aprovação, um sentimento que fora meu companheiro constante durante a maior parte da minha vida, havia desaparecido. Feliz aniversário, pai, eu disse, minha voz calma e uniforme. Dei um sorriso pequeno e irônico. Espero que não se importe de eu ter invadido a festa, no meu próprio hotel. As 3 últimas palavras aterrissaram na sala silenciosa, como um fósforo aceso. Um murmúrio percorreu os convidados. Eu os vi se inclinarem uns para os outros, sussurrando. Eu sabia o que estavam dizendo. Estavam conectando os pontos. Apex Participações Hoteleiras, o Grand Zenith, Alexandra Almeida. As peças estavam se encaixando e a imagem que formavam era uma que eles entendiam muito melhor do que minha própria família, a imagem do poder. Um dos homens à mesa, um banqueiro de investimentos notoriamente agressivo chamado Henrique Vasconcelos, que eu conhecia de reputação, de repente me olhou com uma expressão completamente nova. Era um olhar de avareza e oportunidade. Ele se levantou, ignorando completamente meu pai atordoado. Senhorita Almeida, ele disse, sua voz suave e ansiosa. Ele deu um passo em minha direção, já pegando seu cartão de visita. Henrique Vasconcelos, estamos tentando marcar uma reunião com seu escritório há meses. Temos uma proposta sobre sua expansão na Ásia-Pacífico que a senhora vai querer ouvir. A jogada foi impressionante em sua crueldade social. Em um instante, ele havia descartado meu pai, o convidado de honra, e recentralizado toda a noite ao meu redor. Ele havia identificado a nova fonte de poder na sala e estava fazendo sua jogada. Meu pai, que era o rei daquela mesa segundos antes, era agora apenas um homem idoso e confuso, parado entre um banqueiro e um negócio bilionário. Olhei para minha irmã. Beatriz parecia que ia passar mal. Este era o mundo dela, a turma dela.
Eram as pessoas que ela e Juliano estavam desesperados para impressionar. E agora ela era forçada a assistir sua irmã fracassada, ser cortejada por um dos homens mais poderosos da cidade, enquanto seu próprio pai era tornado irrelevante. Ela encarou o chão, os ombros caídos, parecendo que daria qualquer coisa no mundo para simplesmente desaparecer. A escultura premiada havia sido retirada e o esboço esquecido era agora a atração principal. A festa estava fraturada sem conserto. O clima de celebração havia evaporado, substituído por uma curiosidade densa e tensa. Os convidados do meu pai não estavam mais falando com ele. Estavam falando sobre mim, em tons baixos, mas animados. Meu próprio pai havia afundado de volta em sua cadeira, olhando para mim com uma expressão atordoada, como se tentasse resolver uma equação impossível. Foi minha mãe quem finalmente quebrou o encanto. Ela passou por uma Beatriz atônita e marchou em direção ao centro da sala. Seu rosto era uma bagunça de emoções conflitantes. Raiva, humilhação, mas acima de tudo, uma confusão desesperada e ávida. Por quê? Ela gaguejou, sua voz fina e fraca. Não era o tom de comando a que estava acostumada. Era a voz de alguém cuja autoridade acabara de ser arrancada. Por que você não nos contou, Alex? Como pôde guardar tudo isso em segredo? A pergunta era uma acusação disfarçada de súplica. Ela estava tentando enquadrar isso como minha culpa, minha enganação. Estava me pintando como a vilã que mentiu para a própria família. Virei-me para encará-la completamente. A sala inteira estava nos observando, uma plateia cativa para o clímax de uma década de drama familiar. Senti uma surpreendente sensação de paz. A verdade estava finalmente do meu lado. Você teria acreditado em mim? Perguntei a pergunta simples e direta. Ela abriu a boca, depois a fechou. O que ela poderia dizer? Nós duas sabíamos a resposta. Não, respondi por ela, minha voz ainda baixa, mas agora com o fio duro da memória. Você não teria, porque 10 anos atrás, quando me sentei na nossa sala de estar e disse que queria construir algo meu, você riu. O papai me disse que eu estava sendo idiota. A Beatriz disse a todo mundo que eu ia ser barista. Deixei a memória pairar no ar entre nós. Você se lembra do que me disse, mãe? Você disse, gente como nós não suja as mãos, Alex. Você deveria se concentrar em encontrar um marido adequado, como sua irmã. Seu rosto empalideceu. Ela se lembrava. Olhei ao redor da magnífica sala, para os lustres que escolhi, o papel de parede de seda que encomendei, a mesa em que todos estavam sentados. Meu olhar varreu os rostos dos convidados, depois minha irmã, meu pai, e finalmente pousou de volta no rosto da minha mãe. Você chamou essa vida de fantasia, eu disse, minha voz ficando mais forte. Você me disse para parar de sonhar e aceitar meu lugar. Mas enquanto vocês todos estavam ocupados, medindo minha vida com suas expectativas, eu estava de fato construindo essa fantasia. Eu estava lançando as fundações enquanto vocês riam das plantas. Dei um passo mais perto dela, minha voz baixando um pouco, tornando a declaração mais íntima, mais pontual. A diferença entre nós nunca foi sobre sucesso ou fracasso. Foi sobre o que valorizamos. Você mede o valor de uma pessoa pela aprovação, pelo cargo, pelo elogio dos outros, por com quem ela se casa. Você precisa que o mundo lhe diga que você é importante. Fiz uma pausa, deixando a verdade daquela declaração assentar sobre ela. A mim foi negada essa aprovação, continuei. Então eu tive que aprender a medir meu valor por um padrão diferente. Eu o meço pela criação, pelo que posso construir do nada. Você queria que eu tivesse um lugar em uma mesa como esta. Gesticulei ao redor da sala. Eu aprendi que é muito mais satisfatório construir a própria mesa. Minha mãe não tinha resposta. Não havia nada que ela pudesse dizer. Eu não havia levantado a voz. Não havia xingado. Eu simplesmente segurei um espelho e ela não suportou o reflexo.
Naquele momento, ela finalmente me viu, não como a filha que havia descartado, mas como a arquiteta de um mundo que ela nem conseguia compreender. O silêncio na sala era absoluto. Minha mãe estava derrotada, sua condescendência substituída por um pânico cru e nu. Meu pai olhou para as próprias mãos, incapaz de encontrar meu olhar. O ar estava pesado com uma vergonha não dita. Caminhei calmamente até o lado do meu pai. A pequena clutch de couro italiano parecia fria e lisa na minha mão. Abria e tirei o segundo envelope que havia colocado lá dentro naquela tarde. Era feito de um papel cartão grosso e cremoso. Eu não queria vir aqui esta noite de mãos vazias, eu disse, minha voz suavizando um pouco. Coloquei o envelope na mesa na frente dele. Isto é para você, pelo seu aniversário. Ele encarou o envelope como se pudesse ser uma armadilha. Hesitante, ele o pegou. Seus dedos, geralmente tão firmes e imponentes, atrapalharam-se com o lacre. Ele puxou um único documento dobrado. Ao desdobrá-lo, uma fotografia brilhante escorregou e pousou na toalha de mesa branca. Era a foto de uma deslumbrante propriedade vinícola ensolarada, cercada por carvalhos e colinas verdes. O céu na foto era de um azul profundo e impossível. Ele leu o documento, seus olhos percorrendo a página uma vez, depois duas. Ele olhou para mim, seu rosto uma tela de pura incredulidade. Eu não entendo, ele gaguejou. Isto é uma escritura, de uma propriedade no Vale dos Vinhedos. Sim, eu disse claramente, para que todos na sala pudessem ouvir. Tem equipe completa, é sua. Considere um presente de aniversário. Fiz uma pausa, deixando meus olhos encontrarem os dele. Deixei-o ver a década de dor, os anos de desprezo, todo o sofrimento silencioso que levou a este momento. Então, desferi o golpe final e devastador, usando as mesmas palavras com que eles me marcaram, da sua filha fracassada. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Uma coisa era ser rico. Outra coisa era dar de presente uma propriedade no Vale dos Vinhedos, como presente de aniversário. Era um ato de poder tão imenso, tão além da escala deles, que os deixou em silêncio. Era um gesto que dizia: a coisa que vocês mais valorizam, o dinheiro, é algo que eu posso me dar ao luxo de dar de presente por capricho. Meu pai encarou a escritura, depois a mim. Não havia gratidão em seus olhos, apenas uma vergonha profunda e terrível. Ele me julgou tão completamente errado, tão fundamentalmente, que algo dentro dele se quebrou. Minha mãe emitiu um som pequeno e ferido. Vi sua mão tremer enquanto ela pegava um copo d'água. Isso não era um presente para ela, era um veredito, era uma gaiola dourada. Era um ato de generosidade tão grande que os endividava comigo para sempre, tirando deles a única coisa que sempre tiveram sobre mim, a superioridade moral de serem os bem-sucedidos que tinham que tolerar a fracassada. Agora, eles eram os destinatários de uma caridade que nunca poderiam retribuir. Do outro lado da mesa, vi um movimento sutil. Juliano, o noivo perfeito e ambicioso de Beatriz, empurrou silenciosamente sua cadeira para trás. Ele dobrou o guardanapo, colocou-o sobre a mesa e, sem uma palavra para Beatriz, virou-se e saiu da sala. Ele não correu, ele simplesmente saiu. Foi uma decisão de negócios fria e calculada. A família na qual ele estava se casando por status acabara de ser publicamente reestruturada. O ativo que ele pensava estar adquirindo, Beatriz, a filha premiada da poderosa família Almeida, agora não valia nada. O poder real, o dinheiro real, estava comigo, e ele não tinha nenhuma conexão com isso. Ele estava cortando suas perdas. Beatriz o viu ir, seu rosto desmoronando. Aquela rejeição silenciosa e final foi mais brutal do que qualquer discussão. Seu noivo, seu status, seu futuro, tudo estava saindo pela porta. E então, Henrique Vasconcelos, o banqueiro, levantou-se novamente. Ele ergueu seu copo de uísque. Um brinde, anunciou, sua voz retumbando na sala silenciosa.
Ele não estava olhando para meu pai. Ele estava olhando diretamente para mim. A Alexandra Almeida, disse ele, a mulher que constrói as mesas. Um por um, os outros convidados se levantaram e ergueram seus copos. A Alexandra Almeida, eles ecoaram. Estavam brindando a mim, não a filha invisível, mas a mulher que havia construído tudo o que eles admiravam. Mais tarde naquela noite, muito depois que os convidados fizeram suas saídas apressadas e constrangidas, e minha mãe e irmã desapareceram em uma nuvem de humilhação silenciosa, me encontrei sozinha no terraço privado conectado à sala de jantar. A festa acabou. A batalha foi vencida, mas eu não me sentia triunfante. Apenas me sentia em silêncio. O ar quente da cidade me envolveu, trazendo os sons distantes de Porto Belo. Encostei-me no parapeito, olhando para a grade infinita de luzes que cintilavam abaixo. Cada luz era uma história, uma vida, um sonho. Por 10 anos, meu próprio sonho fora um segredo, algo escondido que eu nutria no escuro. Agora estava à vista de todos, tão brilhante e inegável quanto o horizonte à minha frente. Ouvi um passo suave atrás de mim e me virei. Era meu pai. Sob as luzes fortes da sala de jantar, ele parecia chocado e envergonhado. Aqui fora, na escuridão suave, ele apenas parecia velho e cansado. Ele se aproximou e ficou ao meu lado, sem falar por um longo tempo. Apenas olhamos para a cidade juntos. Aquele prédio, ele finalmente disse, sua voz rouca, apontando para uma torre de vidro elegante de 60 andares à nossa esquerda. Aquele com o telhado em ângulo. É uma propriedade da Apex Participações, não é? É sim, eu disse, a sede da empresa. Ele assentiu lentamente, absorvendo a informação. Almocei com um homem na semana passada que tem um escritório no último andar, ele disse, uma nota de admiração em sua voz. Ele se gabou da vista por 20 minutos. Caímos em silêncio novamente. A admissão pairava no ar entre nós. Ele esteve adjacente ao meu mundo todo esse tempo e nunca soube. Finalmente, ele se virou para mim, seu rosto gravado com um arrependimento profundo e cansado. Eu estava errado sobre você, Alexandra, ele disse baixinho. As palavras eram simples, sem adornos. Eram as palavras que a menina de 12 anos dentro de mim esperou a vida inteira para ouvir. Olhei para ele, para este homem cuja aprovação eu um dia desejei mais do que o ar, e senti uma surpreendente onda de paz. As palavras foram ditas. O grande e insondável buraco que ele deixara em minha vida fora finalmente reconhecido. Mas o estranho era que não parecia como eu pensei que seria. Não era uma vitória, era apenas um fim. Sim, respondi, minha voz tão baixa quanto a dele. Você estava. Mas eu deixei de precisar que você admitisse isso há muito tempo. Ele assentiu novamente, aceitando minhas palavras. Ele entendeu. O pedido de desculpas não era para mim, era para ele. Eu já havia seguido em frente, eu já havia me curado. Fui forçada a me tornar minha própria fonte de validação. E ao fazer isso, tirei todo o poder dele. Enquanto eu olhava para a cidade, pude ver o logotipo discreto e brilhante A no topo da minha sede e outro em um hotel mais adiante na orla. Meu nome estava escrito no horizonte, não em neon chamativo, mas em uma luz silenciosa e elegante. Era um testamento, não à batalha que venci esta noite, mas às milhares de batalhas silenciosas que lutei e venci todos os dias nos últimos 10 anos. Finalmente entendi algo com clareza absoluta. Por toda a minha vida, senti como se estivesse do lado de fora da minha própria família, lutando por um lugar em sua pequena e lotada mesa. Pensei que o objetivo era fazer com que eles finalmente me deixassem entrar. Mas eu estava errada. O objetivo nunca foi conseguir um lugar na mesa deles. A rejeição, o desprezo, as risadas deles. Tudo isso me forçou a seguir um caminho diferente. Forçou-me a ir para o deserto sozinha. Forçou-me a construir meu próprio abrigo, encontrar minha própria comida e desenhar meus próprios mapas.
Eu não lutei por um lugar na mesa deles. Eu construí a minha própria. E era maior, mais forte e mais bonita do que eu jamais imaginei. E agora, todos os outros estavam pedindo uma reserva. Fim da história.